Uniclac. Vamos lá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está aí me assistindo, seja na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no trem, enfim, só não pode assistir no carro para não bater com o carro, mas volta para cá. Olha só, se você não me conhece ainda, eu sou o professor Geraldo Neto, sou professor de Direito Administrativo e também trabalho com a parte de legislações, correto? Trabalhei com estatutos, enfim. Hoje nós iremos estudar a Lei Complementar número... Eita, caraca. Corta, vamos de novo. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Geraldo Neto na área. Hoje nós iremos estudar aqui a Lei 94 de 79, que é o Estatuto do Município do Rio de Janeiro, ok? Perfeito? Se você não me conhece ainda, eu trabalho com direito administrativo, a parte de legislações e estatutos, mas vamos lá. Antes de mudar de quadro aqui, eu já quero trocar uma ideia com você. Presta atenção, cuidado, esse é o Estatuto do Município do Rio de Janeiro, que você não pode confundir com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, correto? Eu sei também que você tem por hábito estudar a Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, eles são coisas totalmente diferentes, a gente não pode dar mole com relação a isso daí. Ok? Sempre que puder, eu vou trocar essa ideia com você, a gente vai trocar essa energia e eu vou falar para você, olha, cuidado, lá diz isso, aqui diz aquilo. Por quê? Quando você está se preparando para concurso público, você está estudando direito constitucional, administrativo, você está estudando português, raciocínio lógico, beleza. Mas dependendo do concurso que você venha fazer, você sabe que o estatuto que vai reger aqueles servidores públicos é um estatuto diferenciado. No estado do Rio de Janeiro é um, no município é outro, a nível federal é outro. Então tome cuidado com relação a isso daí, ok? Vamos lá, chega de balalá, chega de conversa, vamos cair dentro, olha só. A Lei 94, de 14 de março de 79, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do município, do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Olha só, título 1, capítulo único, disposições preliminares. Então, vamos lá nas disposições preliminares. Essa lei estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro. Primeira coisa que eu vou falar com vocês, olha só. Fiquem bastante atentos. Por quê? Você tem que entender o seguinte, o estatuto, ele é de 1979, olha só. Aqui, ó, ele é de 79, e você tem que entender que depois de 79, nós tivemos a nossa Constituição Federal, nós tivemos diversas alterações legislativas, correto? E o linguajar do Estatuto, ele não é um linguajar mais moderno. Então, tomem cuidado. Por quê? Aqui, ó, essa lei estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos. Toda vez que você vir essa expressão funcionário público, você tem que entender que ele está fazendo alusão a servidor público, ok? A gente sabe que modernamente, a gente tem aqui, ó, aquela divisão, ó, de agentes públicos, correto? Dentro da divisão de agentes públicos, nós temos aqui, ó, os agentes políticos, nós temos os servidores públicos em sentido amplo, nós temos aqui os credenciados, nós temos os militares, nós temos aqui os particulares em colaboração. Perfeito? O que a gente vai estudar é aqui dentro, ó, servidor público em sentido amplo, que a gente sabe que ele se subdivide em servidor público em sentido estrito, ele se subdivide também em empregado público e no temporário.
Quando o teu estatuto está fazendo alusão, quando ele fala em funcionário público, ele está falando desse carinha aqui, ó, do servidor público em sentido estrito. Foi? Modernamente a gente trata, né? Quando a gente fala funcionário público, eu estou falando do servidor público em sentido estrito, ok? Até porque, se a gente for acompanhar mesmo a ideia, né, da nomenclatura funcionário, deixa eu apagar aqui para poder ter um espacinho aqui. A gente tem que saber o seguinte, a gente não pode confundir, porque a gente sabe que funcionário público é gênero que vai se subdividir em duas espécies, que é o servidor público, em sentido estrito, e o empregado público. Correto? Então, você já sabe que tua lei é de 79. Toda vez que o seu estatuto falar em funcionário público, ele está fazendo alusão a quem? Ao servidor público em sentido estrito, que você já sabe, ok? É lógico que isso daqui vai ser bem mais trabalhado com vocês lá dentro do direito administrativo, tá bom? Mas a gente faz essa explicação aqui para você não ficar perdido, olha só. Então, essa lei estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos, que você sabe que são servidores públicos em sentido estrito, do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro. Outra coisa, quando você tem um empregado público, ele é regido pela CLT. E qual é o regime dele? É um regime contratual. Agora, quando você tem um servidor público que ocupa um cargo público, ele tem um regime legal, ou seja, o regime jurídico dele é legal. O seu, que vai ser servidor público, que você vai ser um servidor público do município do Rio de Janeiro, vai ser um regime legal. O seu regime jurídico vai ser a Lei 94. Perfeito? Estamos juntos? Vamos dar continuidade. Artigo 2º. Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público municipal. Então, quando ele fala funcionário, você já sabe que ele está falando do servidor público. Correto? Ele está falando do servidor público. E quando ele fala aqui, ó, do cargo público, eu estou fazendo menção tanto ao cargo em comissão, quanto ao cargo efetivo. Perfeito? Então, olha só, no artigo 2º ele diz, funcionário, que você já sabe que é o servidor público, é a pessoa legalmente investida em cargo público municipal. E esse cargo público municipal, tanto pode ser o cargo em comissão, como o cargo efetivo. Ok? Fizeram essas anotações aí? Então, vamos adiante. Olha só. Agora a gente vai para o título 2 dos cargos e da função gratificada. Olha só, artigo 3º. Cargo é o conjunto autônomo de atribuições, deveres e responsabilidades cometido a um funcionário, identificando-se pelas características de criação, na forma da lei, denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres do município. Vamos lá. Então você já sabe que o cargo é um conjunto autônomo de atribuições, deveres e responsabilidades, cometido a um funcionário, identificando-se pelas características da sua criação, na forma da lei. Lembre-se, o cargo público, ele sempre vai ser criado por lei. Correto? Eu não posso criar um cargo público através de decreto. O cargo público ele é criado por lei. Estamos juntos? Isso daí a gente extrai pela análise da Constituição Federal, lá no artigo 84. Perfeito? Ele fala assim, ó, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, 2 pontos. Aí lá no inciso 6º ele fala, dispor mediante decreto sobre a linha A, organização da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem a criação ou extinção de quê? De órgãos públicos. Mesma coisa a gente tira para o cargo, porque lá ele fala logo também na linha B o seguinte, que eu não posso, o decreto, eu vou fazer o quê? Para organizar a administração pública, desde que não venha implicar aumento de despesa. Então você já sabe que o cargo ele tem que ser criado através de lei, claro, na forma da
lei. Cai para cá, olha só. Parágrafo 1º. Os cargos são de provimento efetivo e de provimento em comissão, que a gente já anotou lá atrás. Lembrando, para o de provimento efetivo, obrigatoriamente ele tem que fazer o quê? Concurso público de provas ou provas e títulos. Então, aonde está efetivo aqui, tu puxa a sua setinha e tu bota concurso público. E aqui, ó, e provimento em comissão, tu puxa uma seta e escreve ad nutum. Ou seja, os cargos em comissão, eles são declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Ok, galera? Estamos juntos? Você que está estudando para um concurso público, você está estudando para você vir a ocupar um cargo de provimento efetivo, porque você vai ser aprovado no concurso público. Ok? Parágrafo 2º. Os cargos públicos do Poder Executivo do município são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e regulamento. Vamos lá, 2 comentários. 1, nota que ele fala brasileiros. Cuidado que a banca, na hora da sua prova, ele pode fazer a distinção somente a brasileiros natos. Não. Ou naturalizados, cuidado, se ele fala brasileiro, ele está englobando tanto a ideia de brasileiro nato ou naturalizado. Foi outra coisa. Na Constituição Federal, ela deixa claro o seguinte, que eu posso ter um cargo público ocupado tanto por brasileiro quanto por um estrangeiro, desde que seja na forma da lei. Estamos juntos? Vamos lá, dando continuidade aqui. Parágrafo 3º. É vedado atribuir ao funcionário funções diversas das próprias de seu cargo, como tais definidas em lei ou regulamento, ressalvados os casos de readaptação médica. Então, vamos lá. É vedado, ou seja, eu não posso atribuir a um funcionário funções que não são próprias do seu cargo. Até porque você tem que pensar o seguinte, lá no direito administrativo você vai estudar os princípios, que estão lá no artigo 37, caput. E eu tenho o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade diz que você, na condição de agente público, só pode fazer o que a lei permite ou o que a lei determina. Perfeito? E a lei que criou o teu cargo vai dizer todas as atribuições dele. A partir do momento que você está desempenhando atribuições que não são do seu cargo, você está ferindo diretamente o princípio da legalidade. Entendeu? Então, é vedado atribuir ao funcionário funções diversas das próprias do seu cargo. Lógico que ele ressalva, a exceção que ele traz é no caso de readaptação médica. Perfeito? É quando ele teve ou alguma lesão física ou psíquica que impeça dele desenvolver as atribuições ligadas ao seu cargo. Então ele vai ser readaptado em uma outra função. Vem para cá. Capítulo 2, da função gratificada. Gente, quando ele mencionar função gratificada, ele está falando que é aquela função de confiança que a gente estuda lá na Constituição Federal. Perfeito? Que é aquela que é exclusiva de servidor público. Ó, artigo 4º. Função gratificada é o encargo de chefia e assistência intermediária atribuído ao funcionário do município por cujo desempenho perceberá vantagem acessória. Então, eu vou atribuir ela a quem? Ao funcionário. Perfeito? Vamos lá. Parágrafo 1º. Fica condicionado ao interesse e à conveniência da administração o exercício de função gratificada, mesmo nos casos em que a designação for precedida de seleção. Ainda que a administração pública ela venha fazer algum tipo de seleção para escolher aquele servidor público que vai ocupar essa função gratificada, essa função de confiança, fica condicionada ao interesse e conveniência da administração. Correto? Porque ela vai designar para ocupar aquela função gratificada quem ela quiser, quem ela entender necessário. Perfeito? É de livre escolha dela. Parágrafo 2º. Compete à autoridade a que ficar subordinado o funcionário designado para a função gratificada dar-lhe exercício no prazo de 30 dias. Então, a autoridade que ficar subordinado ou funcionário designado, marca essa palavra aí, ó, designado, que eu já vou explicar.
Para a função gratificada, dar-lhe exercício no prazo de 30 dias. Então você já sabe que o prazo para dar exercício ao servidor que foi designado para uma função gratificada, o prazo é de 30 dias. Ok? Perfeito. Agora olha só, por que eu marquei ali o designado? Vem aqui no quadro. Uma coisa que a gente não pode confundir, até porque isso está lá dentro da Constituição Federal, e eu já deixo agora para você, dever de casa, você tem que ler, ler do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal de 88. Tem que ler, ok? Até porque tivemos a emenda, lá é o capítulo da administração pública, tá? Tem que ler. Olha só, lá dentro da Constituição Federal, ela mesma já traz a distinção entre cargo em comissão e função de confiança. Como assim, Geraldo? Não é a mesma coisa? Não. Quando ele menciona a função de confiança, é a função gratificada que está sendo mencionada aí no teu estatuto, tá? Eles são diferentes, porque o cargo em comissão, quem é que pode ocupar? Particulares ou servidores. Lembrando que a Constituição Federal manda reservar o quê? Percentual mínimo a esses servidores. E a função de confiança é exclusiva de servidor. Tá? Em ambos os casos, é para desempenhar função de chefia, direção e assessoramento. Perfeito? Agora até aí tudo bem, até aí você sabe. Agora a diferença principal é justamente isso. Se eu quero colocar alguém num cargo em comissão, o que eu faço com esse alguém? Nomeação. Não quero mais esse alguém aqui no cargo em comissão, o que eu faço? Exoneração. Agora, quando eu quero colocar alguém na função de confiança, seja parte do princípio que para ocupar com função de confiança, obrigatoriamente tem que ser o quê? Servidor. Se ele obrigatoriamente é servidor, um dia ele já foi nomeado, eu nomeio de novo? Não. O que eu faço? Aqui é a designação. Não quero mais aqui dentro, o que eu faço? Dispensa. Perfeito? Então, você já sabe que o seu dever de casa é ler do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. E aqui eu já te trouxe a diferença entre cargo em comissão e função de confiança, que é a tua função gratificada na Lei 94. Cargo em comissão, ele é destinado para particulares ou para servidores públicos, mas eu tenho que respeitar um mínimo de servidor público ocupante desse cargo. Se eu quero colocar alguém lá dentro, eu nomeio. Se eu não quero mais lá dentro, eu exonero. Agora, a função de confiança é diferente do cargo em comissão, porque só pode ter o quê? Servidor, ocupando função de confiança. Se eu quero colocar um servidor lá dentro, eu faço a designação. Se eu quero tirá-lo, eu faço a dispensa. Em ambos os casos, é para direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Foi? Dá o teu pause aí no material e você vai copiar isso daí, ok? Então, não pode confundir isso daí. Lembrando, tá? Na Lei 94, a função gratificada é a função de confiança que a Constituição Federal menciona. Vamos lá, meus amigos. Foi? Vou apagar, hein? Sempre que eu puder trazer um desenho aqui no quadro para poder elucidar melhor para vocês, eu vou fazer isso, ok? Então, vamos lá. Artigo 5º. É permitido ao funcionário aposentado, mesmo compulsoriamente, exercer função gratificada, desde que seja julgado apto em inspeção de saúde. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Até então, esse texto passa batido por vocês. Porém, no final de 2015, essa aposentadoria compulsória, ela foi alterada. A aposentadoria compulsória agora ocorre aos 75 anos de idade, ok? Deixa essa marcação no seu
no seu estatuto, porque mais à frente pode dar problema para vocês e vocês vão entender por quê, ok? Vamos lá, dando continuidade aqui. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a retribuição percebida constituirá vantagem acessória ao provento, ou seja, ele recebe o provento, que é o que ele recebe a título de aposentadoria, mais essa vantagem acessória ao provento, que vai ser relacionada à função de confiança, ok? Título 3, do provimento dos cargos. Primeira coisa que eu vou falar para você aqui, ó, é cuidado, cuidado. Por que eu vou botar aqui, ó, cuidado, não, cuidado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você... Se está fazendo prova aqui no Rio de Janeiro, você tem a Lei 94, que é a lei do município, que é essa que nós estamos estudando. Você tem o Decreto-Lei 220 de 75, combinado com o Decreto 2479 de 79, que é do Estado. E você tem a Lei 8.112 de 90, que é em âmbito da União, ou seja, no âmbito federal. Provavelmente você já deve ter estudado essa gama aqui, ó. Correto? O nosso estudo hoje está voltado em cima da Lei 94. Por que eu estou botando cuidado? Porque eu também tenho o tópico das formas de provimento lá dentro do 2479. Eu tenho as formas de provimento dentro do 8.112. E isso tem que tomar um cuidado muito grande. Na 8.112 está no artigo 8º e no 2479 está no artigo 2º. Tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque alguns nomes vão se parecer, mas não é a mesma coisa. E outros, vocês vão perceber, se você já estudou, que eles sequer fazem parte lá dentro. Então, cuidado, ok? Estamos juntos? Olha só. Disposições preliminares lá dentro do capítulo 3, título 3, artigo 6º. Os cargos públicos são providos por nomeação, progressão funcional, ascensão funcional, transferência, readmissão. E aqui ele bota reintegração, aproveitamento e reversão. Volta. Por que eu estou mandando você voltar? Porque você tem que entender o seguinte: a nomeação, show de bola. Progressão funcional, show de bola. A ascensão funcional, isso daqui, ó, se revela inconstitucional. Não foi recepcionado pela Constituição Federal. Ok? Vou te explicar o que é a ascensão, tá? E a transferência também não. Eu não posso. Nenhum dos dois. Então isso daqui não vai cair na tua prova, porque tanto a ascensão funcional quanto a transferência se revelam contrários à Constituição Federal. Como assim, Geraldo? Vamos lá, vamos desenhar para você entender isso daqui. Você tem que saber a diferença, por quê? O que é a ascensão? Suponhamos que você faça um cargo a nível médio. E aí, o teu cargo está aqui dentro. E ele tem várias classes. Você foi progredindo. Quando você chega na última classe desse cargo, não tem mais para onde você ir. Aí o que acontecia? Você saía do topo do cargo inferior, esse daqui é nível superior. Suponhamos que agora você tem universidade, você fez faculdade, você já tem ensino superior. Ele saía do topo do cargo inferior para o início do cargo superior. Ou seja, o nome disso é ascensão. Correto? E isso é inconstitucional, porque você era provido em outro cargo sem concurso público. Isso não pode mais acontecer, ok? E o que é a transferência, Geraldo? Você estava trabalhando numa determinada localidade, e aí você simplesmente não queria mais ficar naquele órgão. O que você fazia? Você pedia a tal da transferência para um outro órgão. E aí você entrava, você saía da classe em que você se encontrava e ia para a classe inicial daquele outro órgão. Eu posso isso hoje? Não. Tanto é que a transferência e a ascensão também estão dentro da 8.112, que é a lei federal, também estão dentro do Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, mas elas se revelam contrárias à Constituição Federal. Ok?
porque ela permitia que o servidor fosse provido em outro cargo sem concurso público, ok? Então, o que está valendo? Nomeação, progressão funcional, ascensão e transferência. Se tira, readmissão, reintegração, aproveitamento e reversão, ok? Artigo 7º, vem comigo. O ato de provimento deverá indicar a existência da vaga com os elementos capazes de identificá-la. Então, olha só, toda vez que você tiver um cargo vago, tudo aquilo que tudo aquilo que disser respeito àquele cargo vai ser levado em consideração. E outra, esse cargo está vago há quanto tempo? Por quê? Foi demitido? Foi criado por uma nova lei? Essa pessoa morreu? Eu tenho que dizer... Tudo relacionado com todos os elementos capazes de identificar aquela vaga. Perfeito? Isso vai ser dessa forma. Quando você for tomar posse, no teu ato de posse vai vir dizendo tudinho lá bonitinho. É porque geralmente a pessoa não para ler, mas vem. Artigo 8º. Os cargos vagos da menor graduação ou isolados de qualquer categoria funcional serão providos... vamos lá. Perdão. Metade por concurso público de provas ou provas e títulos. Cuidado, hein? Metade por ascensão funcional ou transferência. O que tu vai fazer? Risca. Tá? Risca é contrário à Constituição Federal. Então, os cargos eles serão providos mediante a concurso público de provas ou provas e títulos. Me refiro aos cargos efetivos, entendeu? Então, não tem provimento de cargo efetivo por ascensão funcional ou transferência. E estão contrários à Constituição Federal. Perfeito? Você não vai botar isso daí no teu material. Parágrafo 1º. Não havendo candidato habilitado na forma de uma das alíneas desse artigo, o provimento do cargo vago poderá ser feito na forma da outra linha. Ou seja, era quando funcionava tanto a linha B quanto a linha A. Você sabe que hoje só funciona a linha A, então isso daqui perde a sua utilização, ok? Não havendo candidato habilitado na forma desse artigo, o provimento do cargo vago poderá ser feito de outra forma prevista nessa lei. Mesma coisa, eu não vou fazer essa utilização, porque se é cargo efetivo, obrigatoriamente ele vai ser provido por concurso público de provas ou provas e títulos, que é o que você vai fazer agora. É porque você vai fazer um concurso público e vai entrar na administração pública agora municipal, ok? Parágrafo 3º. A ascensão funcional e a transferência se processarão anualmente, imediatamente após a época fixada, para a progressão funcional sempre que houver vaga. Mesma coisa, tu faz o quê? Risca. Geraldo, por que você já não colocou o riscado? Sabe por quê? Essa legislação aqui, eu entrei lá no site da Câmara para poder pegar isso daí. Eu entrei no site da Câmara Municipal para poder pegar isso daí. E se você for lá pegar, ele vai vir idêntico ao que está aqui no quadro. Então, ele não vem riscado, ele não vem escrito revogado, ele não vem escrito isso. Então, eu faço isso daqui com você para que você já faça isso daí no teu material e você fique esperta. Fique esperto, não vai dar mole com relação a isso daí. Ok? Vamos lá. Ele ainda bota aqui, se a ascensão ou transferência não se verificar na época própria, os efeitos dela decorrentes retroagirão até o último dia do prazo para esse fim. Enfim, não aplica. Mesma coisa, não se aplica, tá? Isso não se aplica. Reservar-se-á para o provimento por ascensão funcional ou transferência a primeira vaga ocorrida após o preenchimento total da classe, reiniciando-se o processo de distribuição de vagas segundo o disposto nesse artigo. Mais uma vez, o que eu te falo? Eu não aplico isso daqui, tá? Não aplico. Correto? Mais uma vez eu digo para vocês, tanto a ascensão quanto a transferência se revelam contrárias à Constituição Federal. Entendeu, meus amores? Perfeito? Geraldo, um servidor não pode ser transferido para um outro lugar, não? Cuidado! A transferência é uma antiga forma de provimento que não se revela mais necessária, está de encontro à Constituição Federal. Agora, o nome correto é o quê? É a remoção. Correto? A remoção é uma forma de deslocamento, ao passo que a transferência era uma forma de provimento que hoje a gente vê de encontro à Constituição Federal. Perfeito? Tranquilo, galera? Eu vou parar nossa aula aqui e na próxima aula eu começo da nomeação. O que eu te peço? Vai lá,
clica lá, vê se a aula tá boa, se não tá boa, eu quero saber a sua opinião. Perfeito? E eu te espero na próxima aula. Deixando claro para vocês sempre, eu estou te passando essa literalidade de lei para você aprender a estudar uma lei que não está atualizada nos moldes da Constituição Federal e das leis atuais, perfeito? Te explicando. E logo depois a gente vai colocar exercícios aqui para poder a gente ir fazendo. Depois eu boto revisão só em cima de exercícios, ok? Agradeço você aí por estar aí até o finalzinho da aula e a gente se vê na próxima aula, tá? Ó, beijo grande no seu coração. Até mais. Tchau, tchau, galera.